Aleluia. Irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Amém. Irmãos que estão em casa, né? A paz do Senhor também. Que Deus abençoe a sua vida ricamente, abundantemente. Nosso pastor João, Deus te abençoe também. A paz do Senhor. Justificando a igreja, a ausência do nosso pastor hoje, que é a tia Renata, Miguelzinho, está chegando de viagem. E ele vai dar assistência para eles, né? Buscá-los. O pastor Natanael também está aí chegando de viagem com a família. Graças a Deus foi tudo bem com eles. E aí o nosso pastor nos pediu para que estivéssemos aqui, para que pudéssemos meditar na palavra do Senhor. Amém? E nós vamos fazer isso com muito amor. Nós vamos fazer isso com muito temor. Amor e temor. Amém? Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Deus é bom. Hoje nós vamos falar um pouco sobre confiança. Nós vamos meditar na palavra do Senhor sobre confiança. Algo muito importante para que nós tenhamos na nossa caminhada de fé. Amém? Confiança. Ok? Abra sua Bíblia comigo em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Glória a Deus. Você que está em casa, abra sua Bíblia também em Hebreus capítulo 11. Hebreus está depois de Filemon. Lá no Novo Testamento, né? Hebreus capítulo 11. Nós vamos caminhar um pouquinho pela Bíblia. Senhor, nós sabemos que o Senhor está conosco. Nós queremos o Senhor, como nós acabamos de cantar, nós queremos ouvir a sua voz, Senhor. Então tenha liberdade de falar conosco aqui. Tenha liberdade de falar com os meus irmãos em casa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, querido. Irmãos, Hebreus capítulo 11. Nós iremos começar a ler. Aliás, nós vamos ler esse capítulo 10, versículos 35 em diante, tá bom? Hebreus 10, 35. Diz o seguinte: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Olha esse versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Nós não somos dos que desistem. Nós não somos aqueles que param de crer para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Olha que interessante, meus irmãos. Você e eu somos da fé. Nós, como cristãos, nós precisamos trazer isso para nossa mente todos os dias. Nós somos da fé. Nós não voltamos atrás. Nós cremos no que a palavra de Deus fala e nós não retrocedemos. Amém? Então, qual que é o significado da palavra confiança? Confiança quer dizer, o significado, segundo o dicionário, é crença na probidade moral, na sinceridade de alguém, na lealdade, competência, discrição de outrem. Confiança é crédito, é fé. Confiança é crença de
de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir sua missão. Isso que é confiança. É você crer, é você acreditar, é você na competência de alguém, na capacidade de alguém. Isso é confiança. E aí, nós vamos falar, confiança é fé. Olha só, a gente confia o tempo todo, não é mesmo? Pense bem. Vamos a um exemplo hoje. O nosso pastor, ele está aqui todas as quintas-feiras ministrando. Hoje, ele me ligou e pediu para eu estar aqui. Quando ele ligou para mim e pediu para que eu estivesse aqui, eu disse para ele, pode ficar tranquilo que eu estarei? Ele confiou, não confiou? A confiança, gente, ele não está ali na porta vendo se eu estou aqui mesmo, né? Está assistindo a live, certamente, né? Até o compromisso dele, mas ele confiou que eu estaria aqui. Quando a gente vai pegar o ônibus, ou quando a gente vai marcar algum compromisso, marcou uma consulta, ok? Você vai naquele horário agendado, não é isso? Às vezes você até atravessa a cidade para chegar naquele hospital. Você não precisa ter garantia nenhuma de que o médico vai estar lá, de que o hospital vai estar aberto, de que vai ter transporte para você chegar até lá. Você vai, porque você tem confiança. E a única coisa que você fez foi agendar por telefone. Você nem viu a pessoa que agendou para você. Não é assim? Mas a gente vai. Não é mesmo? Quando que a mulher fica sabendo que está grávida, o que acontece? A gente confia que aquele neném vai nascer. A gente espera crescer, a gente apanha o nome, não é mesmo? A gente já fica ali fazendo os planos, já faz o partinho, a gente já faz festa, a gente já faz acontecer, porque a gente tem confiança de que aquilo vai acontecer. Então, queridos, por que às vezes nós como crentes não temos confiança no Deus que a gente serve? Já parou para pensar que tem alguns momentos na nossa vida que a gente questiona? Alguns momentos, já aconteceu com você de orar? E assim que você terminar de orar, falar assim, será que é da vontade de Deus? Será que Deus vai fazer? Será? Quando a gente faz isso, a gente ofende a Deus. Quando a gente não, porque quando a gente faz isso, a gente não está confiando em Deus. E qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que assim como eu confio que que outra pessoa vai fazer algo por mim, tranquilo. A vontade de Deus é que nós também confiemos que Ele vai nos atender naquilo que nós precisamos. Que Ele é fiel no que Ele diz na palavra dEle. Essa é a vontade de Deus. Ok? Um dia desses, eu pedi um favor para uma pessoa, uma vez, e descansei. Porque eu sabia que aquele favor iria ser feito, e foi feito. Quantos favores que você pede para alguém, você descansa, está tranquila. Às vezes outra pessoa pergunta, não, aquilo já está resolvido, eu já pedi para fulano. Nem aconteceu ainda, você crê, já pedi para fulano, vai fazer. Com Deus tem que ser do mesmo jeito, gente. A gente precisa crer que tudo que a gente fala com Deus, Ele ouve, Deus ouve nossas orações, Deus ouve as nossas questões. E aí nós vamos rechear esse pensamento sobre confiança na palavra de Deus. Hebreus 4,16. Olha o que diz em Hebreus 4,16. Eu gosto do 14 em diante, gente. Hebreus 4,14 em diante, olha só. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Eu preciso conservar firme a nossa confissão de que cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus.
de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Isso é conservar firme a nossa confissão. Olha o 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus, ele se compadece das nossas fraquezas. Já é o 15, por favor. E nós precisamos entender, olha só, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, o 15, por favor. Pode passar. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Irmãos, Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas. Todas. Quando a Bíblia diz todas as coisas, é todas as coisas. Falta em todos os aspectos. Foi rejeitado, foi humilhado. Ele precisou lidar nos relacionamentos dele, ele precisou de vencer a tentação de se envolver com uma pessoa, de se envolver com uma mulher. Ser tentado em todas as coisas é tentado em todas as coisas. Jesus precisou vencer a tentação de se envolver em todas as áreas no que diz respeito a pecados, gente. Ele precisou vencer isso, ele venceu. Você parou para pensar? Às vezes eu fico pensando nas coisas mais absurdas. Eu fico pensando em Jesus como Filho de Deus aqui nessa terra andando. Quando as pessoas o insultavam, quando os fariseus os insultavam, vocês não acham que Jesus tinha vontade de ir lá, como homem, e agredir, e bater, e descontar, e cair na briga? Não, irmãos. É claro, ele foi tentado em todas as coisas. Você já parou para pensar que Jesus, em todas as fases, porque ele 100% Deus, mas 100% homem aqui na terra, ele não foi tentado também em relação a pecados sexuais? Já parou para pensar? Que Jesus foi tentado nessa área? Ainda mais Jesus, que Satanás sabia que ele teria que morrer puro. Eu imagino que a investida sobre Jesus foi daquelas ferrenhas, gente. Jesus foi tentado na área emocional também, de tirar sua própria vida, de não dar conta do propósito para que ele foi chamado. Jesus foi tentado na área familiar, e teve algumas que foi muito interessantes. Quando o pessoal da família dele achou que ele estava ficando louco, lembra? O pessoal da família, porque estava tendo maior comentário na comunidade onde ele morava, ele começou a fazer milagres, ele começou a curar. A família de Jesus não entendia o ministério de Jesus, embora Maria guardasse tudo no coração, os irmãos ficaram enciumados. E aí chegou um momento que a família de Jesus achou que ele estava ficando doido, que ele estava ficando louco. Imagine como foi para Jesus ter que lidar com essas questões familiares. Jesus foi tentado ali, desonrar, a levar para um outro lado, a quem sabe perder a fé. Jesus foi tentado em todas as coisas, ele teve problemas em todas as áreas, mas ele venceu todos eles sem pecar. Em todas as áreas que a gente for imaginar, você pode vir buscar aqui. E olha, porque ele venceu, sabe, sem pecado, ele pode nos ajudar. Então, irmãos, a gente precisa, às vezes, pensar em Jesus, naquilo que a gente está vivendo. E falar: Jesus, como o Senhor faria? Me ajuda a ter confiança em Ti. Olha que interessante a continuação desse versículo. Olha, ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecar. Acheguemo-nos, portanto, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente
junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Não tem ninguém melhor e maior do que Jesus para nos ofertar misericórdia, porque Ele sabe muito bem a luta de cada um, a dificuldade de cada um, o que cada um sente. Ele, como homem, foi tentado em todas as áreas. E Ele sabe muito bem, naquele momento que a gente está naquela situação, perante Ele, no trono da graça, Ele tem misericórdia. Eu já passei por isso, meu filho. Eu já passei por isso, minha filha. Eu sei o que você está passando. Eu sei o que é ter fé desafiada. Jesus sabe o que é ter fé desafiada. Jesus sabe o que é ter confiança desafiada. O que é ser até mesmo desacreditado. Jesus sabe o que é isso. Enquanto homem, Ele viveu isso. E aí, Ele fala, olha, acheguemos, o versículo fala, acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, nós que somos homens pecadores, eu não sei quanto a você, mas eu tenho certeza que você vai concordar comigo nisso. Quando a gente está passando por alguma coisa muito ruim, por exemplo, a gente está sentindo uma dor. Dependendo da dor, você não quer aquilo para ninguém, não é mesmo? Você não quer aquilo nem para aquele que você, assim, pode ser um inimigo seu. Você não quer. Você fala, Senhor, livra, Deus, não deixa ninguém sentir. É tanto que quando você sofre por alguma coisa, você se compadece pela dor do outro. Porque você não quer desejar aquilo para a pessoa. É ou não é? Se nós que somos maus, se nós que somos homens comuns, não queremos o nosso sofrimento para o outro, gente, quem dirá Jesus? Que veio para nos salvar, que veio para tirar a gente dessa vida de pecado e nos levar a uma outra dimensão. Gente, Jesus não quer nada de ruim para ninguém. E aí, é por isso que a gente pode chegar no trono da graça confiadamente, que Ele vai nos livrar daquela situação quando nós pedimos por socorro. Que Ele nos livra daquela situação quando nós pedimos por ajuda. Ele nos ajuda. E nós não podemos ter dúvida disso. A vontade de Deus é que por meio de Cristo Jesus nós vivamos uma vida de fé, confiante nele e tomando posse de todas as bênçãos disponíveis para nós. Toda graça, favor e misericórdia. Irmãos, eu amo isso. Quando nós começamos a compreender que toda graça, todo favor e toda misericórdia estão disponíveis para aquele que crê, é a melhor coisa dessa vida. Porque você pode estar passando por qualquer situação. Quando a gente chega ao trono da graça, ao trono de Deus, por meio de Cristo Jesus, nós temos tudo o que precisamos. Simplesmente porque Jesus já passou por tudo que qualquer ser humano dessa terra pudesse passar. Ele não pecou, mas Ele sabe exatamente a luta de cada um. Amém, queridos? Olha o que diz em Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Então, por que tem esse versículo? Olha, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, se torna presenteador daqueles que o buscam. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque a própria palavra declara: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Para a gente agradar a Deus, tem muita gente que fica pensando assim: ai, o que eu vou fazer para agradar a Deus? Tenha fé. Porque às vezes a gente faz e acontece
acontece no reino de Deus, a gente faz e acontece na igreja, não é? Eu não sei você, mas às vezes a gente faz e acontece. A gente canta, a gente toca, a gente prega, a gente evangeliza. Você que está aí em casa, fala de Deus o dia inteiro. Mas na hora em que você chega ao trono da graça e vai falar com o Pai, aquele sinalzinho de dúvida, aquilo desagrada a Deus. A forma de agradar a Deus, irmãos, é ter fé. O que agrada a Deus? De repente, se você diz, Deus, eu quero te agradar. Como te agradar? Tenha fé. Uma fé inabalável. E essa fé inabalável eu só posso ter à medida que eu vou ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, ouvindo a palavra. Viu que não é difícil agradar a Deus? Deus só quer que eu tenha fé, irmãos. Até porque quando eu tenho fé, em qualquer situação, tudo que for para fazer para Deus, eu vou fazer do meu melhor. Mas não adianta nada eu vir e pregar hoje. Hoje eu estou ministrando estudo, eu estou aqui ministrando estudo e falar assim. Aí eu ministro estudo para os irmãos, faço o meu melhor e tal. Aí quando eu saio daqui, eu falo assim, Senhor, será que o Senhor está feliz comigo agora? Será que aquela oração que eu estou fazendo, o Senhor vai me responder? Eu estou crendo, irmãos? Não, eu estou fazendo barganha. Eu estou fazendo uma coisa para Deus me dar outra. E a fé não faz algo para Deus dar outra. A fé simplesmente recebe. A fé crê, gente. A fé ela não é baseada em eu ficar fazendo as coisas. A fé é baseada em acreditar. É por isso que aquela mulher sirofenícia, ela nem fazia parte do povo escolhido naquela época, e ela chega e fala assim, Senhor, eu preciso de uma cura, de uma libertação para minha filha. E aí Jesus vira para ela e fala assim, agora não chegou a sua hora. Né? Isso é só para aqueles escolhidos do momento, no meu contexto aqui, né? Aí, aquela mulher ela tem uma fé incrível, porque quem tem fé, gente, não desiste. Quem tem fé tem disposição de passar por tudo e por qualquer situação, mas ele pega o que precisa. E aí ela vira e fala o quê? Senhor, mas os cachorrinhos comem as migalhas dos seus donos. O que aquela mulher está falando? Eu creio tanto em ti, mas tanto em ti. Que independente se é minha hora ou não é minha hora, se o Senhor falar, libera, vai ser liberado sobre mim. Quando a gente tem fé, a gente passa por cima do nosso orgulho, sabia? Quando a gente tem fé, a gente não quer saber o que o outro pensa ou deixou de pensar. A gente vai e toma posse. Quando a gente tem fé, a gente esquece até da gente, no sentido de a gente crê e vai e faz, a gente quer receber. E isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Jesus, lembra quando Jesus fica assim, muito impressionado com a fé daquele centurião que chega para Jesus e fala assim, Jesus não precisa de ir na minha casa. A filha dele estava doente, me parece, mas Jesus não precisa de ir na minha casa. Basta uma palavra sua que vai acontecer lá em casa o que eu preciso. Que Jesus falou, gente, eu não vi fé, nem no meu povo. Que fé é essa? E essa é a fé que agrada a Deus. É a fé que você não precisa se achar digno. Você não precisa você simplesmente recebe, mesmo sabendo que você não é merecedor. Você recebe. Sabe, irmãos, existe uma falsa humildade. Sabe qual que é a falsa humildade? Jesus, eu não mereço. A gente acha que a gente está agradando a Deus, mas a gente está entristecendo a Deus. Porque Deus, ele não aprova essa atitude nossa. Eu não mereço. Eu não mereço. Deus querendo te abençoar. Deus querendo derramar sobre você. Deus querendo você. Não. Uma coisa é você dizer que não merece de gratidão.
Alguém te dá um presente e você fala para esse alguém assim, mas eu não mereço, eu me sinto tão amada, que honra. Mas você recebe, ok? Esse não mereço, assim, gente, como eu estou feliz de receber. Mas você recebe. Outra coisa é você dizer, eu não mereço, e cruza os braços para não receber. Isso ofende a Deus. E muitas vezes Deus quer derramar coisas maravilhosas sobre nós, curas fantásticas na nossa vida, curas profundas. Deus quer derramar bênçãos e a gente cruza os braços e fala assim, Deus, eu não mereço. Isso é orgulhoso. Isso é autocomiseração. Isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus? É aquele que chega no trono da graça e simplesmente recebe, e pede, recebe. Esse agrada a Deus. Olha só, Hebreus 11:1 diz o seguinte, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Olha só, nós podemos ver que a fé, ela nos traz também a bênção da salvação, sabe? Porque a bênção da salvação, ela nos libera, né? Nos garante livre acesso ao Pai da eternidade. Olha o que diz Efésios 2, vai lá comigo em Efésios 2, 1-10. Vamos ser da fé, amém, irmãos? Eu gosto desse versículo, às vezes eu estou começando a falar, mas eu sou da fé. Eu sou da fé. Mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas dificuldades, a gente sempre tem que falar, lembrar para nós, eu sou da fé. Eu sou da fé. Amém? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Irmãos, o que nos faz desfrutar das bênçãos da salvação é a obediência. Os filhos da desobediência não podem desfrutar das bênçãos da salvação. Então, às vezes, nós estamos dentro da igreja vivendo desobediência. Entendem? Nós precisamos nos alinhar ao Senhor, obedecer a palavra dele em tudo, porque só a obediência é que nos faz desfrutar das bênçãos da salvação. Versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha que lindo quadro. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. A graça, nós podemos só apossar da graça de Deus mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, aquilo que nos dá acesso à graça é a fé. A fé em Cristo Jesus. Quando temos fé, Deus, por meio de Cristo Jesus, pode liberar toda a graça sobre nós.
Satanás opera o tempo todo para tirar a fé da gente. Não é? É o tempo todo a nossa fé está ali. Porque, irmãos, basta colocar dúvida em nosso coração e o crente está todo arruinado. É só botar um pouquinho de dúvida. Mas a gente é da fé, amém? A gente é da fé. A gente não retrocede. A palavra de Deus diz que a gente não retrocede, porque a gente é da fé. Tudo e todos podem falar o contrário, mas a gente é da fé. Ok? A fé recebe confiadamente e não se preocupa, porque crê. Simplesmente crê. Amém? Glória a Deus. Nós somos da fé. Nós podemos ficar confiados em Deus. Por causa disso, porque somos da fé, nós andamos com confiança, aliançados com Deus pela fé em Cristo Jesus. Temos a responsabilidade de andar nesse mundo, nessa vida, confiados em Deus. Nós somos o tipo de pessoa, irmãos, pela misericórdia de Cristo Jesus, pela misericórdia de Deus, que todos os assuntos lá fora podem ser ruins, o nosso não é. A gente está podendo estar vendo a pior história na nossa frente. Todo mundo pode estar apontando para baixo. Nós estamos apontando para cima. Tudo pode estar contra. Nós estamos falando a favor. Independente do que a nossa mente está falando. Porque às vezes nós estamos diante de um cenário que a gente tem que proclamar vida ali. Que a gente tem que proclamar resposta de Deus ali. A gente tem que... E aí a mente da gente fala assim, o quê? E se você falar e não acontecer? E se você ministrar e não acontecer? Independente do que a nossa mente fala, nós proclamamos vida, nós trazemos solução, nós proclamamos cura, nós proclamamos abundância, nós proclamamos resolução dos problemas, confiantes em Deus e não em nós. Nós confiamos em Deus. Nós não olhamos as circunstâncias, aquilo que é visível. Crente não anda pela visibilidade das coisas. Crente anda pela visão de Deus. Você vê que nós somos crentes, nós somos tão cegos que nem olho para ter. Nossa, a gente pode usar mais, né? O crente é tão cego que ele tem que usar os olhos de Deus, ele não pode usar nem os próprios olhos. Porque se eu uso o olho de Deus, eu uso o olho do sobrenatural. Tudo é possível ao que crê. Mas se eu uso o meu olho vai ver circunstância. E o meu olho é carnal, gente. O meu olho, ele é, por causa do pecado, contaminado. Então o olhar natural da gente só vai ver o pior. Então a coisa às vezes nem está tão ruim assim. Mas como o nosso olhar é contaminado, a gente só vai ver o pior. Mas aqueles que são da fé, eles se recusam a olhar com os próprios olhos e olham com os olhos de Deus. E aconteça o que acontecer. Ele não fala o que ele vê, ele fala o que Deus vê. E o que Deus vê é cura, o que Deus vê é abundância, o que Deus vê é salvação, o que Deus vê é reconciliação, o que Deus vê é milagres, o que Deus vê é transformação, o que Deus vê é que tudo é possível para Ele. Ele vê tudo. Ele vê tudo. E nós somos confiantes em Deus. Nós andamos confiadamente em Deus, independente dos nossos sintomas. Porque às vezes Satanás é tão ordinário que às vezes a gente está muito mal. E aí chega alguém na sua frente que precisa de uma ministração, de cura, de seja lá o que for. E aí, o que Satanás faz? Faz você olhar para você. Uai, mas se você está desse jeito, como é que você vai ministrar na vida do outro? Mas a gente tem que entender, gente, que nós somos apenas um canal. Nós somos apenas um canal. Deus não precisa, para Ele fazer as coisas, Ele não precisa de como a gente esteja sentindo. Se cremos na palavra dEle, Ele faz. Ele simplesmente faz. Lembra de João Batista? João Batista estava preso, ele já tinha feito o papel dele, ele preso. E ele fala assim, manda os discípulos dele falar assim, pergunta para Jesus se é ele mesmo aquele que deveria vir ou a gente tem que esperar outro. E aí
aí, João Batista manda perguntar para ele. Que João Batista sabia a missão para que ele veio, mas ele precisava ter certeza. E aí Jesus faz um tanto de milagres e depois fala para os discípulos dele o quê? Olha, vai lá, fala para João, paralíticos andam, cegos veem, surdos ouvem, é pregado o reino de Deus. Fala para ele. O que está acontecendo? O que aconteceu, gente, ali? João Batista estava numa condição de prisão. Não podia fazer nada. Mas ele manda os discípulos ficar sentados do lado dele e ficar choramingando com ele pela dúvida de que é ou não é Jesus? Não. Ele manda os discípulos irem até Jesus. E porque os discípulos foram até Jesus, os discípulos viram milagres acontecendo. A fé daqueles discípulos foi aumentada, amém? E aí eles voltam e falam: João, você não tem noção do que está acontecendo lá fora. Às vezes nós estamos como João Batista, sabia? E aí nós precisamos apontar para Jesus. Vai lá e pergunta para Jesus. Porque tudo tem um propósito. E nós precisamos andar confiadamente no Senhor. E quando nos faltar a confiança em algum momento, vier a dúvida, como veio para João Batista, que a gente possa levar as pessoas a Jesus. Vá até Jesus. Leva para Jesus, aponta para Jesus e certamente as pessoas vão voltar contando os milagres que Jesus fez e a nossa confiança volta. Amém, queridos? Nós somos a fé. Amém? Jeremias 17, 5 a 7 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e não nos homens. Salmo 9, versículos 9 a 10. Vamos lá no Salmo 9. Versículo 9: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Meus irmãos, está oprimido? O Senhor é alto refúgio. Tem que voltar para o Senhor. Tem que ir na fonte de proteção que é o Senhor. Amém? Salmo 56, versículo 3. Olha o que fala no Salmo 56, 3. E me vindo o temor. Todos nós temos um dia de temor. Hei de confiar em ti. O salmista fala. Olha o que diz no 4. Por favor. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode me fazer um mortal? Eu ponho a confiança em Deus. Nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus. Amém, queridos? Salmo 118, 5 fala que confiar no Senhor é melhor. Eu preciso confiar no Senhor. Salmo 118, 5. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Olha o que diz o versículo 8. Então, na meio da tribulação, meus irmãos, vamos invocar o Senhor, porque isso faz parte da fé. Versículo 8, o que diz do 118, querido? Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Nós buscamos refúgio no Senhor. Às vezes a gente confia mais na palavra do homem do que na palavra do Senhor, não é mesmo? Mas nós precisamos buscar refúgio no Senhor e confiar no Senhor. Amém, queridos? Versículo 9, o que diz lá, Simon, por favor? Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Você percebe o que está falando aí? É melhor confiar no Senhor. É melhor buscar refúgio no Senhor do que buscar refúgio no homem. Normal, no mesmo patamar que a gente. Mas aí depois ele fala, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes, até autoridades. Ele fala, não importa. Busca refúgio no Senhor. Amém? Salmo 37, 3 a 5 fala algo muito lindo. Glória a Deus.
27, 3 a 5. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Eu queria parar e confia no Senhor e faz o bem. Quando a gente está com a nossa fé afetada, a gente perde o ânimo de fazer o bem, não é isso? Só que quando a gente confia no Senhor, irmãos, as coisas podem até estar indo ruim para a gente, aos nossos olhos, mas a gente continua fazendo o bem, continua caminhando, fazendo o que Deus manda fazer, obedecendo a palavra, fazendo o bem. Irmãos, se você está vivendo um momento que você está fazendo tudo o que a palavra diz para você fazer, você está em obediência, mas as coisas não estão dando certo, não desista. Confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor e faz o bem. Segue confiando no Senhor. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Que alimento é esse? Quem é a verdade? Quem é o caminho? Quem é a vida? Jesus. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Alimenta-te da verdade. Alimenta-te da palavra de Deus. Alimenta-te do que Jesus tem para você. Amém. Alimenta-te, porque habita na terra. Eu quero levar isso para o mundo espiritual. Nós que confiamos no Senhor, nós habitamos nessa terra? Não, nós habitamos na terra celestial, amém? Na Jerusalém celestial. Nossos olhos estão lá na terra celestial. E porque nossos olhos estão lá, postos lá, a gente pode andar por essa terra, confiando no Senhor, habitando nessa terra aqui, mas lembrando da nossa mansão celestial. E aí a gente pode fazer o bem aqui, porque lá na eternidade, na Nova Jerusalém, só existe o bem. Onde só a glória de Deus está lá. Então a gente faz o bem aqui, porque a nossa mente já habita na Nova Jerusalém, amém? Nós já temos a visão da eternidade, a visão do céu. Então nós confiamos no Senhor e nós fazemos o bem. E nós aqui nessa terra, a gente se alimenta da verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. O versículo 4, o que está dizendo para a gente? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Torna-se agradável ao Senhor, e agrada-te do Senhor. Faça a vontade do Senhor. Obedeça ao Senhor. E o Senhor vai satisfazer os desejos do seu coração. É simples, por quê? Porque quanto mais eu obedeço ao Senhor, mais eu quero fazer a vontade dEle. Logo, é a vontade dEle que é o desejo do meu coração. Não é mesmo? Eu vou fazendo a vontade de Deus, eu vou aliando, é perdão, é viver uma vida de purificação, de santidade, de olhar para a eternidade. Ô, gente, a vontade minha vai ser a vontade de Deus. No meu coração vai estar tão cheio de Deus que a única coisa que eu quero fazer é a vontade de Deus. E aí Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Quais são os desejos do meu coração? Fazer a vontade de Deus. Entendem isso? Quanto mais eu me agradar do Senhor e quanto mais eu fazer o Senhor agradável para mim, tanto eu agradar ao Senhor, como eu me agradar no Senhor, agrada-te do Senhor, quanto mais eu querer que Deus se agrade com a minha vida, mais eu vou desejar a vontade de Deus, obedecer a palavra de Deus. E se o meu desejo é obedecer a palavra de Deus o tempo todo, os meus valores mudam, amém? A minha confiança muda, não é? Deus vai satisfazer os desejos do meu coração. Qual é? Fazer a vontade de Deus. Não vai me faltar nada. Não vai ficar faltando nada. Porque a vontade de Deus será feita na minha vida. E qual é o versículo 5, por favor, para a gente finalizar aqui? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confiança. Confia nele. E o mais Ele fará. Olha, irmãos,
se eu pegar um carro ali e pedir a alguns de vocês aqui, por exemplo, eu vou pedir, o Getúlio, me leva na casa de um irmão, porque eu não sei ir na casa da família tal, e eu não sei andar no bairro. Eu confiadamente pego o volante e vou seguir no Getúlio. O Getúlio no carro dele, eu no meu carro, e eu vou confiadamente, independente de onde o Getúlio vai me levar. Se ele falar que conhece o bairro, vou confiadamente atrás dele. É ou não é? Irmãos, nós precisamos deixar Jesus nos guiar e ir confiadamente seguindo Jesus. Porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe, Ele vê lá na frente. Tem coisas que acontecem com a gente que a gente nunca vai entender, mas Deus vai. Então não se frustre. Não fica chateado, apenas decida confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Você que está em casa, confia no Senhor. Entrega seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Eu me lembro que quando eu precisei tomar algumas decisões na minha vida, dentre elas, foi quando eu abri mão, né, da empresa e tal, para poder seguir algo que Deus colocou no meu coração, irmãos. Eu tinha tudo na minha mente, Deus testificou tudo, que ia dar tudo certinho. Eu fiz por obediência, só que não deu certo. Aos meus olhos, tudo que eu pensei deu tudo errado. E aí um dia eu estava muito frustrada na vida real. E eu falei, Senhor, misericórdia, né? Eu acho que eu entendi errado o que o Senhor falou comigo. Eu achei que eu tivesse entendido errado. E orei e fiquei tranquila com o Senhor. E aí, irmãos, eu sonhei 2 vezes o mesmo sonho. Eu sonhei que eu estava muito triste na varanda do meu pai e orando, olhando para o céu e orando e falando com Deus. Deus, eu entendi o que o Senhor falou para eu fazer errado. Eu entendi tudo errado, por isso que está dando tudo errado. E na hora que eu estava orando, eu vi, irmãos, lá do outro lado, o céu se desfazendo, um rio como fonte de água viva descendo assim. E aí veio no meu coração assim, Jesus está voltando. Eu tive esse sonho uma vez e tive o sonho da segunda vez com a volta de Jesus. Frustrada porque algo não deu certo nessa terra. E Jesus apontando a minha volta, a minha volta. Esses dias eu estava lendo a palavra de Deus e o Senhor trouxe a confirmação sobre esses sonhos. Não importa o que acontecer nessa terra, irmãos, vamos continuar confiando, porque Jesus está voltando. E sabe, tudo aqui é passageiro. Amém? Nós vamos continuar sonhando, eu vou continuar sonhando, vou continuar lutando, vou continuar esperando o milagre do Senhor acontecer. Mas mais do que os acontecimentos nessa terra, nós precisamos estar confiados de que a eternidade nos aguarda. Amém? E que nosso propósito aqui nessa terra é ficarmos firmes em Deus e abrir os olhos dos demais para confiarem no Senhor também, porque a eternidade nos aguarda. Então, que na nossa boca só venha sair fé, que vidas sejam alcançadas pelas nossas vidas em nome de Jesus. E depois que eu compreendi esses valores, que não importa se a sua decisão tomada aqui deu errado, o que importa é se a sua vida está impactando outras vidas para confiar em Jesus. Quando eu comecei a entender esses valores, tudo ficou mais suave para mim. E o que eu quero dizer para você hoje, meu irmão, vamos confiar no Senhor. E vamos clamar para que mais vidas sejam salvas e sejam confiantes no Senhor, porque a eternidade está perto. Amém? Olha, vamos continuar perdoando. Vamos continuar seguindo o nosso caminho. Vamos continuar em santidade. Vamos continuar falando da palavra de Deus e vivendo as nossas lutas diárias
confiados em Deus, que nada é impossível para Deus, porque a eternidade está perto. A eternidade nos aguarda. Amém. Vamos orar. Pastor Cal, pode vir para... Eu gostaria de orar por confiança. Amém. Glória a Deus. Confiança. Eu quero dizer para você, meu irmão, pode ficar confiado no Senhor. Talvez você está passando por alguma situação difícil na sua casa, no seu trabalho, na sua vida. Você fez algumas escolhas erradas. Talvez você fez escolhas certas, mas está passando por um processo. Você não pode perder a sua confiança em Deus. Talvez você está aguardando aí um milagre acontecer. Ou conversão de um familiar, ou mudança de um familiar, ou na saúde, uma cura física, ou um destravar financeiro, ou até mesmo um avivamento da parte de Deus para a sua vida. Confia no Senhor. Confia no Senhor, porque nada é impossível para Ele. Em nome de Jesus, confia no Senhor. Pai, nesse momento, nós nos achegamos confiadamente ao trono da graça. Ó Deus, nós sabemos que nós temos livre acesso ao seu trono. E Pai, nós em nome de Jesus, pedimos ao Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa confiança em Ti, Pai. Leva-nos num lugar mais profundo em Ti. Leva-nos num lugar de fé intensa, Senhor. Que nós sejamos aqueles da fé. Que nós não olhemos as circunstâncias, Pai, mas que a gente venha ter um olhar fixo no Senhor. Independente das nossas escolhas aqui na terra, independente dos nossos erros, independente daquilo que a gente, da nossa visão, nós queremos trocar o nosso olhar pelo olhar do Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor, nos ensina a olhar com os seus olhos. E Pai, nesse momento, onde estamos como igreja do Senhor, envolvidos em Ti, no trono da graça, eu quero pedir ao Senhor que derrama sobre a vida dos meus irmãos mais fé, que derrama sobre a vida dos meus irmãos a cura que precisam, a resposta que precisam, Deus, o renovo que precisam, o avivamento que precisam, que derrama sobre a vida dos meus irmãos. Se é reconciliação, que haja reconciliação. Se é transformação, que haja transformação. Se é santificação, que haja santificação. Se é cura, que haja cura. Se é um destravar na vida financeira, que haja um destravar na vida financeira. Senhor, seja o que for, seja o que for. Se aprender a olhar com o seu olhar, Deus, limpa o olhar, põe colírio nos olhos. Se aprender a ouvir mais a sua palavra, a ter mais sede pela sua palavra, traz sede pela sua palavra, mas aumenta a nossa fé. Nós pedimos ao Senhor que, em nome de Jesus, traga almas para se render aos seus pés. Usa cada casa aqui, Senhor. Incendeia cada casa, incendeia cada família, Pai, para que cada família possa ter o fogo ardente da sua presença nos seus lares. E confiem no Senhor, que nós nunca venhamos perder a nossa confiança em Ti, mas que Deus, a nossa confiança em Ti, venha trazer outros, levar outros a confiar no Senhor. Encha-nos de esperança, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus.